Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo sobre busca da literatura, eu falei para vocês que eu ia mostrar um pouco como funcionam as plataformas Web of Science e Scopus. O que vocês estão vendo aqui é uma busca que eu fiz no Google pelo termo Web of Science. Então, para quem nunca acessou o Web of Science, vocês precisam ter um acesso institucional. Eu estou conectado através do meu acesso pela USP. O primeiro link que apareceu aqui para mim é o Web of Science. Eu vou clicar nele e isso vai me direcionar para a página do Web of Science. O Web of Science ele é um buscador. Você tem acesso a uma série de bancos de dados de periódicos científicos e artigos científicos. Vocês podem depois brincar um pouquinho com isso aqui. A primeira caixinha vai permitir que vocês escolham qual é o banco de dados que vocês vão fazer a busca. Para o nosso exemplo, eu vou deixar em todos os bancos de dados disponíveis. Eu queria mostrar para vocês, que a gente conversou na aula sobre busca da literatura, que um dos componentes mais complicados de fazer a busca é decidir quais termos usar para fazer uma busca que seja eficiente. Como eu disse, isso é um pouco de arte, isso é um pouco de tentativa e erro, mas recentemente um artigo foi publicado que tenta ajudar a gente a criar um pouco mais de sistematização de como realizar essa busca. Esse artigo, vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo. Ele foi publicado na Methods in Ecology and Evolution, e é o artigo que vocês estão vendo na tela agora, da Elisa Grimes, e ele se chama uma abordagem automatizada para identificar termos de busca para uma revisão sistemática. Ele usa algoritmos de rede para encontrar concorrência de termos em buscas para criar um conjunto de termos que vocês podem utilizar para fazer a busca final ou a busca definitiva da análise de vocês. É um artigo interessante, vale a pena dar uma olhada. Eu tenho ele aqui em PDF para mostrar para vocês. Esse aqui é o artigo da Elisa. Ele é bastante didático e ele explica o protocolo que é utilizado e foi desenvolvido para o pacote de R que chama LitSearcher. A Elisa e esse grupo de pesquisadores desenvolveram um pacote para implementar no R essa busca sistematizada para vocês tentarem encontrar o melhor conjunto possível de termos. E eu vou usar como exemplo, para a gente aprender rapidinho como funciona o Web of Science, o mesmo exemplo que a Elisa usa no artigo de apresentação do LitSearcher. Se vocês derem uma olhada no artigo dela, vocês vão ver que ele explica bonitinho, de maneira pictórica, como funciona o LitSearcher. E o primeiro passo para usar tanto o LitSearcher como fazer uma busca da literatura é o que eu falei para vocês. A gente precisa criar um conjunto de termos para realizar uma busca para encontrar artigos que são relevantes. Isso está definido aqui no LitSearcher, nessa primeira parte, e ela chama isso de uma busca ingênua. Um grupo de pesquisa vai criar um conjunto de termos, vai realizar uma busca em uma plataforma como o Web of Science, e a partir desses resultados que foram encontrados no Web of Science, você vai alimentar então o algoritmo do LitSearcher. Então vamos voltar lá no Web of Science para vocês verem de novo a cara dele. Então a gente está aqui no Web of Science. Essa é a carinha do Web of Science. A gente vai direto para a busca avançada. Então a gente está agora na plataforma de busca avançada. Antes de começar a brincar com isso aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada no tutorial. E depois que vocês deem uma boa lida no material sobre como utilizar os campos, você tem palavras-chave que definem o tipo de campo que você vai buscar. Para essa nossa busca, para esse exemplo, a gente vai usar aqui o tópico, que chama TS, tá? E TS vai fazer uma busca nos campos de título, resumo, palavra-chave. Depois vocês podem usar o tutorial para entender como funciona isso aqui. Então a gente abriu agora um campo de busca. Lembra que eu estou procurando em todos os bancos de dados e em todos os anos. Eu peguei o conjunto de palavras-chave da pergunta do exemplo que a Elisa Grimes apresenta no trabalho dela. Eu coloquei isso aqui para a gente ver. A pergunta do exemplo do artigo da Elisa é essa aqui. Eles usam essa pergunta de quais processos ecológicos levam ao declínio em ocupação do pica-pau, picóides árticos, com o tempo desde a queimada. Tá, essa espécie é especialista em ocupar áreas que foram queimadas recentemente, e a intenção esse trabalho já foi publicado, é uma revisão, na verdade, e a intenção dessa revisão era tentar encontrar quais são processos ecológicos que influenciam a ocupação dessa espécie. O que a Elisa fez foi pegar os termos que ela achava que eram relevantes
dentro daquele critério que a gente conversou, da abordagem do pico, lembra que a gente falou sobre isso? De população, intervenção, comparação, que nesse caso não se aplica, e o resultado esperado daquela busca. E ela criou um conjunto de termos que podem ser sinônimos. Se você olhar, a gente tem sinônimos, por exemplo, para fogo. Então, em inglês, a gente tem fire, ou burn, ou wildfire. Todos os termos que estão dentro desse parêntese, eles são sinônimos que o buscador vai procurar cada palavra dessa no lugar da outra. E a gente tem também sinônimos para o pica-pau. Tem vários termos aqui para descrever o pica-pau. A gente tem alguns termos que são sinônimos para as medidas de resultado que a gente está interessado, ou seja, ocupação, presença, colonização, abundância. E a gente tem agora alguns termos que representam processos ecológicos. São 4 conjuntos de termos que a gente vai colocar nessa busca. Eu separei eles aqui embaixo para incluir direto no Web of Science. E aí, vocês devem estar escutando o gato aqui no fundo. Só para mostrar para vocês, eu vou copiar um desses conjuntos, que é Fire, e vou colocar lá no Web of Science para a gente ver o que acontece. Então, olha só, eu vou procurar títulos, resumos e palavras-chave pela palavra Fire e alguns sinônimos. E como vocês devem imaginar, isso deve retornar uma quantidade monstruosa de artigos. E está aí o resumo do resultado dessa busca. A gente encontrou 1.400.000 resultados. Trabalhos, revisões da literatura, às vezes artigos que estão em anais de conferências. Fazer uma busca usando o termo FIRE não é uma busca precisa. A gente está querendo encontrar efeitos de processos ecológicos que influenciam a ocupação de uma espécie de pica-pau após queimadas. Só FIRE não funciona. Vocês vão gastar uma eternidade triando 1.400.000 artigos. A gente pode voltar aqui em cima, no Web of Science, voltar lá no campo de busca, colocar de novo TS igual, abre parênteses, e a gente vai colocar aqui a nossa busca. Eu já deixei ela separadinha aqui pra gente, para facilitar. Aqui estão todos os termos de ocupação, aqui estão todos os termos de processos ecológicos, até aqui embaixo. E a gente vai combinar esses termos todos, a gente está procurando qualquer um deles. Vocês vão ver que todos os termos estão separados por OR, ou. Mas a gente quer todos esses termos associados com fogo. Então a nossa busca precisa retornar esses termos e o artigo também precisa falar sobre fogo. Ele vai procurar essas palavras nos títulos, resumos e palavras-chave, mas em combinação. Se não tiver fogo, não vai retornar. E além disso, a gente quer os trabalhos com os pica-paus. Então a gente vai colocar também mais esse conjunto de palavras-chave para fazer a busca. Então a gente precisa dos termos de ocupação, os termos de processos ecológicos e fogo e pica-pau. Então vamos colocar isso lá na nossa busca e ver o que acontece agora. Coloquei todos os termos aqui na caixinha. Vou aumentar aqui a caixinha para vocês verem, está todo mundo ali. E vou pedir para ele buscar novamente. E olha só, o resultado dessa busca que eu fiz agora, usando todas as combinações de termos, encontrou 363 resultados. A gente saiu de uma amostra de 1.400.000 resultados para 366 artigos. A gente pode clicar aqui, isso vai abrir para a gente o começo dessas páginas de resultado. Então vocês vão ver que tem os resultados são espalhados em 37 páginas, mas a gente pode alterar esse formato. E aí o que vocês vão ver aqui são artigos científicos que se enquadram nesse tipo de busca. Então, por exemplo, a gente tem aqui um artigo que o próprio Web of Science já faz esse serviço de chamar atenção para os termos que a gente buscou. Olha só, esse caso aqui, esse trabalho que foi publicado na revista chamada Condor, ele tem no título a variável que a gente estava pedindo, ambiental, pica-pau, nidificação e fogo. Então parece que essa busca está encontrando títulos que são potencialmente relevantes. Então esse aqui é o primeiro passo de uma busca numa meta-análise ou mesmo numa busca para a gente usar o Lit Searcher como um algoritmo para criar um conjunto de palavras-chave para a nossa busca final. O que a gente vai querer fazer agora para usar o Lit Searcher é exportar esses resultados num formato que o Lit Searcher consiga interpretar. O que a gente vai fazer é clicar
em Export, a exportar. O meu Web of Science está em inglês, mas vocês podem trocar o idioma dele aqui em cima, tá? Tem o português está disponível. Então a gente vai clicar em exportar e a gente vai clicar outros formatos. A gente quer todos os registros, ou seja, todos os 363 resultados. O Web of Science vai criar um limite. A gente quer todo autor, título, fonte e resumo. A gente quer todas as informações disponíveis. E a gente vai pedir, segundo a Elisa Grimes, o Lit Searcher funciona melhor quando a gente exporta os dados nesse formato de tab delimited, tá? É um arquivo, é uma matriz onde as células estão separadas pelo espaço tab, no formato de Mac, mesmo que você esteja usando o Windows. Então a gente está exportando esses 363 resultados, eu vou salvar isso aqui. Pronto, eu salvei os resultados. Agora o próximo passo é importar isso aqui para o Lit Searcher para a gente começar a usar o Lit Searcher. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente conseguir usar o Lit Searcher, eu falei para vocês que a gente precisava exportar o arquivo do Web of Science. Uma coisa que eu aproveitei para fazer foi exportar também um arquivo com a mesma busca usando a plataforma Scopus. Então, dessa maneira, a gente pode usar uma das funções do Lit Searcher, que é a função de remover duplicatas. Eu importei tudo para uma pasta chamada Lit Searcher. Eu exportei tanto o resultado do Web of Science, que é esse arquivo que vocês estão vendo aqui, e exportei também o resultado da busca feita no Scopus. Eu refiz as buscas e exportei os resultados no formato .bib. Tá? Esse é um formato que é utilizado no gerenciador de referências BibTeX. E pelos testes que eu fiz e que o pessoal do laboratório fizeram também, o formato Bib é o formato que o Lit Searcher consegue importar sem dar muitos problemas. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é instalar o Lit Searcher. Vocês não vão encontrar o Lit Searcher nas bibliotecas padrão do R, então se vocês vierem aqui em pacotes e instalar, vocês não vão encontrar o Lit Searcher fazendo essa procura aqui, tá? Ele não aparece aqui. Se vocês entrarem na página do Lit Searcher na internet, vocês vão ver, eu vou botar a página aqui, então só um minutinho que eu vou abrir a página para vocês. Essa aqui é a página do Lit Searcher na internet. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês, tudo bem? E aí vocês encontram o link para instalar o pacote na versão mais recente dele, disponível pela Elisa Grimes. Então, como ela mesma diz no site dela, o pacote ainda está em fase de desenvolvimento, então qualquer dúvida, qualquer problema que vocês encontrarem, vale a pena reportar para ela. Depois de instalar o Lit Searcher, usando esse comando, vocês precisam carregar tanto o Lit Searcher, e a gente descobriu também que funciona melhor se vocês carregarem essas bibliotecas junto com o Lit Searcher, tá? Então, se elas não estiverem instaladas no R de vocês, instalem usando esse comando aqui e depois carreguem todas as bibliotecas para conseguir usar da melhor maneira possível. Como eu mostrei para vocês, eu estou usando o Mac, então como eu mostrei para vocês, eu estou direcionando o meu R para essa pasta aqui, que contém o resultado das buscas que eu fiz, são 2 arquivos. Eu vou disponibilizar também esse código depois no site do curso, vocês podem copiar isso de lá. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar esse comando do Lit Searcher, tá? Então aqui eu estou falando para o R usar o comando import results, essa função do pacote Lit Searcher, e eu vou falar para ele importar os 2 arquivos que eu tenho, tá? Esses aqui são os arquivos das buscas que eu fiz, a gente não quer salvar esses bancos de dados, e aí depois que eu importar, eu vou correr aqui para vocês verem, eu já tinha feito isso antes, mas eu vou correr tudo de novo para vocês verem como funciona. Então eu vou carregar todas as bibliotecas. Pronto, as bibliotecas foram carregadas. Eu vou indicar qual que é a pasta onde os arquivos estão. E agora eu vou correr esse primeiro comando aqui para importar os resultados. Pronto, importei os resultados. Todos os 2 resultados foram para esse objeto que eu chamei de naive import, e ele aparece aqui no R. Aí conseguiu carregar esses 2 conjuntos de dados, eles estão aqui. E aí vocês vão ver que aqui a gente tem 448 observações. As 448 observações são os artigos que foram encontrados pelo Lit Searcher durante a busca. Tudo bem?
Lembra que uma das buscas a gente teve 363 resultados e no Scopus eu fiz uma busca rápida que gerou bem menos resultados, mas é o suficiente para a gente testar as funções do Lead Searcher. No primeiro passo, a gente vai usar essa função do Lead Searcher para remover duplicatas. Então eu vou pegar esse objeto que chama Naive Import, eu vou rodar a função para remover duplicatas, olhando para o campo de título desses artigos. Tem vários métodos para fazer isso, vocês podem olhar depois no help da função, mas eu estou usando um método de similaridade. Vamos correr esse código aqui para ver o que acontece. Está rodando. Pronto. Eu rodei essa função, eu criei outro objeto, que é um banco de dados sem as duplicatas. Então vocês estão vendo que de 448 registros, a gente caiu para 376. Então ele removeu algumas duplicatas. A busca original do Web of Science tinha 363 resultados, eu acho. Ou seja, adicionamos mais alguns resultados com o Scopus. Tudo bem? Então esse foi o primeiro passo. Próximo passo agora, a gente vai extrair termos. Então a função extract terms do Lead Searcher. A gente vai procurar o nosso banco de dados sem as duplicatas. A gente vai olhar para os títulos e resumos desse banco de dados. Então, essas são colunas diferentes do banco de dados. E a gente vai usar um método para extrair termos que aparecem no banco de dados. O método que a gente vai usar é o fake rake. O método que vocês vão definir aqui é o método que seleciona um algoritmo para seleção de termos. Então depois vocês podem ler a documentação do Lead Searcher para descobrir qual que é a diferença de cada um dos métodos. A gente tem o fake rake, o rake, ou então um outro método que chama tagged. Então essas são diferentes formas de extrair termos para popular o nosso conjunto agora de termos que vão ser utilizados na busca final. Você precisa definir qual é o número mínimo de ocorrências desses termos no conjunto de dados. Então a gente está definindo aqui de maneira bem relaxada que esse termo precisa aparecer pelo menos 2 vezes. E esse n-grams quer dizer que a gente está procurando também o termo quando ele aparece em frases. A gente precisa que tenha pelo menos um número mínimo de palavras nessas frases para que ele seja considerado. A gente também está sendo bem relaxado. A gente está falando que essas frases precisam conter pelo menos 2 palavras para que o termo seja extraído. E o idioma desses resumos e dos títulos é inglês. Isso aqui é uma busca por termos bem rapidinho que eu estou fazendo para mostrar para vocês. Dependendo do tamanho desse conjunto de dados, isso pode demorar bastante. Os testes que a gente fez no laboratório, às vezes, demoram bastante para rodar. Então, tomem cuidado. Isso aqui foi com só 376 entradas. O que a gente vai fazer na sequência é criar uma matriz de ocorrência dos termos em cada um dos textos que a gente encontrou. É o que a Elisa chama no artigo dela de um Document Feature Matrix, com todas as palavras-chave potenciais e a combinação de títulos, resumos e palavras-chave de cada artigo com os documentos. Isso aqui vai ser utilizado para a gente ir adiante e criar uma rede de concorrência dos termos com a função que chama Create Network. A ideia de criar essa rede de concorrência de termos é que a gente não dependa somente na frequência das palavras-chave que ocorrem nesses documentos como um indicativo da relevância dessas palavras-chave para a estratégia de busca. A gente quer saber não só a relevância em termos de frequência, mas a concorrência desses termos nos diferentes documentos. E para isso a gente vai rodar essa outra função que vai criar uma rede de concorrência dos termos. Pronto, a gente rodou a função, a gente criou uma rede de concorrência, agora a gente pode ir para o próximo passo dessa estratégia de busca, usando o Lead Searcher. Nessa rede de concorrência dos termos, cada nó representa um termo de busca em potencial, e os links entre os nós representam a concorrência de 2 termos no título, resumo ou nas palavras-chave de um estudo. Existem várias maneiras de dar importância para um nó, e o Lead Searcher pode usar algumas dessas maneiras diferentes para determinar a força, a magnitude de cada nó e ponderar como ele vai ser considerado na busca. O que a gente vai fazer na sequência é usar a função find cutoff, e ela vai encontrar as regiões onde a gente tem uma importância cada vez menor desses termos para definir onde a gente vai restringir a nossa quantidade de termos para a busca final. O algoritmo que a Elisa usa para definir esse local onde a importância, a magnitude do termo
deixa de ser relevante, é um algoritmo de genética com migração, para identificar os nós que têm uma mudança de importância muito rápida. Eu corri essa função que chama find cutoff, usando um método, e isso aqui é a forma de encontrar a importância, que é através da força, o strength de cada um desses nós. E isso vai gerar um gráfico, que é esse gráfico aqui, usando todos os termos que a gente tem nessa busca. Vocês vão ver que esse aqui é o limiar de importância que foi determinado pelo algoritmo. O que a gente vai fazer agora é utilizar o ponto de cutoff que a gente gerou na função anterior para encontrar esse cutoff, para restringir os nossos termos, e a gente vai aplicar agora esse cutoff para o nosso gráfico, ou seja, para a nossa matriz de concorrência, que a gente chamou de naive graph acima. A gente vai reduzir agora o nosso conjunto de termos. A gente criou uma lista agora menor, com menos termos, e o próximo passo agora é criar um objeto para poder exportar esses termos para a gente visualizar isso numa planilha. Vou rodar agora o get keywords, e isso vai gerar para a gente um objeto com os termos que a gente pode exportar. Essa função que eu vou rodar agora, ela vai criar um objeto que é uma planilha que contém os termos de busca em potencial que o Lit Searcher considerou como sendo termos importantes para a gente rodar a nossa busca. Vou rodar aqui esse comando, já tinha rodado ele, e ele vai criar agora uma planilha, um arquivo CSV, no local de origem que eu defini no R, e a gente pode visualizar agora o que tem dentro dessa planilha. Pessoal, o que vocês estão visualizando aqui é a planilha que a gente exportou de termos potenciais de busca que o Lit Searcher encontrou aplicando os algoritmos dele para definir quais são termos relevantes que acontecem com frequência e que ocorrem na lista de documentos que a gente importou. Então vocês vão ver que são 60 termos, a gente tem aqui 60 termos que ele considerou importante. Tem algumas coisas que a gente pode desconsiderar. É óbvio que depois que o algoritmo corre, a gente precisa revisar essa lista manualmente. Cada pesquisador vai ter que dar uma olhada para ver se esses termos são relevantes ou não para incluir na busca final. A gente tem termos como bird communities, bird community, ou seja, são sinônimos, mas um dos termos está no plural. A mesma coisa acontece aqui embaixo com black-backed woodpecker e black-backed woodpeckers. São termos que estão no plural, mas é sinônimo do termo do singular, para busca. Isso aqui são todos os termos que o Lit Searcher considerou importante, levando em consideração que eles ocorrem com maneira frequente naquela busca que a gente fez inicial, e são termos que co-ocorrem dentro dos documentos. O que a gente vai fazer com isso aqui agora? Eu não vou mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito mais longo do que isso, mas o que vocês precisam fazer agora com esses termos é reorganizá-los de acordo com aquela nossa estratégia de busca do PECO. Vocês vão pegar todos esses termos daqui, vão filtrar o que vocês consideram relevantes e vocês vão reconstruir essa estratégia de busca usando o formato PECO. Tudo que for palavra-chave que tiver associado, for sinônimo de pica-pau na nossa planilha, vai entrar como população. Tudo que for palavra-chave que tiver associado com fogo, vai entrar como uma palavra-chave de novo, que representa a população na nossa estratégia de busca, e assim por diante. Agora o que vocês têm é um procedimento de busca que partiu de um levantamento de termos, seja por conversa com autores ou por conhecimento de vocês, mas vocês partiram de uma busca inicial, que a Lisa Grains chama de ingênua. Vocês utilizaram essa busca para gerar um conjunto de resultados. Esses resultados foram inseridos no algoritmo do Lit Searcher, que encontrou termos, palavras-chave que co-ocorrem com frequência para construir esse conjunto final de termos. A gente tem agora uma forma sistemática de criar uma busca da literatura. O próximo passo é utilizar esse conjunto de termos, divididos na abordagem PECO, que a gente já conversou, e alimentar novamente uma busca usando as plataformas que vocês forem realizar a busca, como o Web of Science e o Scopus. E aí, por fim, os resultados dessa busca final, informada pelo Lit Searcher, são os resultados que vocês vão agora finalmente triar, usando as estratégias de triagem de resultados que a gente discutiu nas últimas aulas.